Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. E essa dica é uma das dicas que eu deixei nas nossas lives do canal. Eu vou te mostrar um dos truques que eu uso com o uso do PROC-V. Que tal você pegar essa dica e fique ligado, toda quinta a gente tem uma live aqui no canal. Então vamos lá, mais um truque do PROC-V? Lean e Call. Olha só, PROC-V com Lean, PROC-V com Call, tá? Isso aqui é uma outra dúvida que vira e mexe eu recebo, eu vou fazer aqui esses dois exemplos práticos para vocês. Vamos apagar aqui e vamos apagar aqui, ó, tá bom? O que acontece nesse exemplo, gente? Nesse exemplo eu tenho que digitar o ID e trazer o colaborador. Aí você imagina, igual PROC-V, vou procurar esse valor, aqui na tabela, né, ó, bonitinho, ponto e vírgula, coluna 2, que é do colaborador, ponto e vírgula 0. Beleza. Aí você vai falar, poxa, eu vou clicar nessa fórmula e arrastar. Poxa, não deu certo, professor. Não deu certo. Por quê? Porque você não conhece, talvez, os travamentos da célula para você fazer a pesquisa. E aí existe um conceito. O primeiro conceito é quando você faz um travamento de uma célula. Vou clicar nela aqui e vou passar o F4, que ele vai colocar esse cifrãozinho. Esse cifrão que você está vendo aqui nessa célula, né? Eu estou falando, ó, essa célula J5 é igual a H5, tá? Isso é uma referência absoluta. Então, quando eu clicasse e arrastasse para cá, ó, todo mundo iria enxergar dessas células abaixo que essa referência, ó, é a referência. Esse cara é a referência. Todas elas estão olhando para esse cara, tá? Então, quando você faz a tua fórmula aqui, lá no primeiro PROC-V, né, ó, no PROC-V você teria que travar esse intervalo, tudo bem? Aí você deu Enter. Aí você vai clicar e arrastar. Professor, não deu certo ainda. Não, por quê? Porque o intervalo, ó, aqui tá ok, mas olha esse intervalo. Tá certo? Não tá certo, porque ele tá indo para baixo, você tem que trazer ele para o lado. Puxa vida, professor. Isso mesmo. A gente precisa entender que quando você for utilizar os travamentos, você tem que conhecer bem esse conceito de travar a célula e quando ela é referência, tá? Então vamos lá. Vamos lá colocar igual PROC-V. Eu vou procurar esse valor, tudo bem? Ó? F4, ponto e vírgula. Você sabe que ele tem que procurar na matriz de tabela. Então a matriz de tabela é toda ela aqui, ó. Vamos travar. Ponto e vírgula, qual que é a coluna do colaborador? Coluna 2, ponto e vírgula 0. Aí você fala, poxa, agora eu vou matar a pau, né? Ó, vou dar um Enter. Aí você vai lá, clica e arrasta. Puxa, professor, deu ruim. Deu ruim, né? Por quê? Porque todo mundo está olhando isso, mas a tua posição de coluna não mudou. Aí a pessoa faz isso, ó. Coluna 2, coluna 3, coluna 4. Tá? Não, você vai fazer, eu só vou fazer isso para mostrar, gente. Aí a pessoa vem aqui numa célula, né? Ó, deixa eu pegar a célula aqui bonitinho, ó, colocou assim, Paulo, ela vem aqui, clica e arrasta. Poxa, agora funciona, professor, funciona. Tá certo? Não tá certo, tá? Porque vai que alguém apaga esses valores, vai que você quer bloquear, enfim, né? O que você pode fazer? Existe uma função no Excel, gente, que se chama Lean. Tá? Então, se eu colocasse aqui, ó, igual Lean a 1, o que ele me retorna? O número 1. Veja que eu deixei ela solta. Se eu clicar e descer para baixo, ele vai retornar o 2, o 3, o 4 e o 5. Opa, tô pegando o macete, professor. Tá? Pegou o macete? É o seguinte, aqui onde está essa referência de célula, eu colocaria, ó, Lean A2. Por que 2? Ele me retorna o resultado de linha 2, que é 2, a linha 2. Vou dar um Enter, dei o Paulo. Clico e arrasto. Funcionou. Vamos apagar aqui. Aí você vai ver a forma. Olha só. Linha 3 e linha 4. Por quê? Porque ele sabe que a linha A4 é a quarta linha. Então, quando eu cliquei e arrastei, ele fez o preenchimento da sequência, deixando adequado isso que precisamos. Tudo bem? Então esse é um detalhe muito importante. Eu vou apagar
e vamos fazer ela novamente. Olha lá. Igual PROC-V, clico no ID, vamos travar a célula, ponto e vírgula, vamos passar aqui a tabelinha linda e maravilhosa, travamos ela e aí chega o truque. Lim A2, porque eu quero a coluna 2. Ponto e vírgula 0. Fecho isso, clico 2 vezes, ele vai trazer todo mundo. Se eu mudar aqui, veja que automaticamente ele vai pesquisar e trazer a informação. Agora imagine que você tem uma pesquisa um pouquinho diferente, nesse padrão aqui, ó. Dá para fazer? Dá. Olha só, vou colocar aqui, ó, 3, PROC-V. Vou localizar esse D. Aí você imagina, pô, vou selecionar a tabelinha, vou colocar aqui, né, ó, o colaborador está na coluna 2, ponto e vírgula 0. Aí você vai falar, poxa, clicar e arrastar, professor. Clicou e arrastou. Deu certo, beleza. Tudo bem? Aí você vai lá, 4. Vamos pegar o 10, olha só. 10 está dando Igor Sul, mas professor, ele está pegando o primeiro valor, sim. Porque essa tua pesquisa, ele está pesquisando o Sul nesse intervalo, ó. Você não fez o travamento. Então repare que o travamento, quando a gente faz o travamento das células, é extremamente importante. Aqui eu vou te passar uma outra dica. Existe a função call. Então se eu colocar call B1, tá? Clicar e arrastar para o lado, ele vai fazer o preenchimento da sequência. Então tem a função lim e tem a função call, tá? Então olha lá, igual PROC-V, vou localizar o ID, travo ele, ponto e vírgula, matriz da tabela, seleciono, travei ela, ponto e vírgula, call B1, ponto e vírgula 0. Quando eu faço isso, o que vai acontecer agora no Excel? Olha só, trouxe o Igor. Vou clicar e arrastar, repare que trouxe agora o valor correspondente certinho na tabela que você está trabalhando. E o que é mais interessante dessa função call, que ela retorna a posição da linha e como ela está solta, quando você clica e arrasta, ele vai trazendo as demais referências para vocês. Sendo a coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5 e assim por diante. A coluna A1, ou por exemplo, coluna A10, tá? Ele vai retornar um 1, tá? Sempre isso. Então se eu tivesse colocado aqui, ó, igual, call A10, tá? Ele vai retornar 1 por causa que ele entende que isso é a primeira coluna, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta, quinta, sexta e assim por diante. Independente da linha que você esteja. Tudo bem? Bom, pessoal, você deve estar gostando desse vídeo, não é? Que tal você agora conferir o depoimento do que os alunos falam dos nossos cursos? Então confira o depoimento do nosso aluno. Sou aluno do professor Michel Fabiano. Sabia um pouco do Excel quando eu comprei o curso, mas não sabia muito da parte avançada, dashboard, VBA, e acabei aprendendo ao longo dos módulos do curso. E também o professor 100% dedicado, qualquer dúvida, ele tira a sua dúvida, não importa o horário. Já mandei mensagem para ele meia-noite, ele me respondeu. Já mandei mensagem antes de ir para uma reunião, ele me respondeu. Tô com dúvida aqui, ele sempre vai chegar junto de você. E só tenho a agradecer a ele, e me agregou muito. Tinha coisas que eu não sabia, que era muito básico. Ele acabou somando, e é isso aí. Valeu, galera.